Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje trataremos do sermão dos 6 domingos de São Mateus. Porém, comecemos o sermão com algumas palavras pastorais, a fim de podermos primeiro entendermos um pouco de que se trata esse evangelho. Por isso, quero perguntar a vocês, especialmente as crianças, para que não cresçam desmioladas, qual o objetivo de nossa vida? Por exemplo, você, Maria Ângela, você, Antônio, qual o objetivo da vida? Para que esteve na vida? Para que estão vivos? Por que estão vivos? Que creem vocês? Por que estão vivos? Qual o objetivo da vida? Com Cristo. Que? Com Cristo. Viver com Cristo? Muito bem, está uma boa resposta. Você, Maria Ângela, o que pensas? Com Cristo. Copiaste a tua irmã, não? Muito esperta. E você, Esther e Teodoro, o que pensa o que significa o objetivo da vida? Que é a coisa mais importante em nossa vida? Amar a Deus. Amar a Deus. Você também, Teodoro, o que pensa? Amar a Deus, a coisa mais importante? Ok. Nesta vida, é possível ser feliz? Sim. O que vocês acham? É possível ser feliz nessa vida ou não? Sim. Ok. E existe felicidade verdadeira nesse mundo ou não? Sim. Muito bem. Então não são destruídos emocionalmente, ao menos crianças, porque muitos já nem creem que existe felicidade, creem que a vida é só tristeza. Esse é um pensamento um tanto quanto niilista e devemos nos exorcizar dessas coisas para não sermos paralíticos. Muito bem. Uma vez que é possível ser feliz nesta vida, como vocês acham que é possível ser feliz? Existe alguma maneira de ser feliz? Disseram que a felicidade existe, que não é invenção, muitos não creem mais nisso, mas isso tem Maria Ângela. Como pensas que poderemos ser felizes? Qual é a maneira de ser feliz, Antônio? Qual é a tua maneira de pensar? Como não pode ser feliz? De que maneira? Eu sei, Esther, Teodora, como pensa que alguém pode ser feliz? Amar a Deus. Sim, amar a Deus, mas essa já foi a resposta de qual o objetivo da vida. Agora, como ser feliz? O que você acha, Esther? Seguir os mandamentos. Como? Os mandamentos. Muito bem, os mandamentos. Ok. Sua resposta da Esther e da Teodora se completam. A única maneira de ser feliz é seguir os mandamentos. E quando dizemos os mandamentos, você também não está errada, Teodora, os mandamentos são um resumo. E amar a Deus, acima de todas as coisas, primeiro mandamento, é ou não é? Você que sabe da Bíblia, Antônio, és ou não és? Primeiro mandamento, amar a Deus, a impor em cima de todas as coisas. E o segundo mandamento, qual é? Amar a Deus. Esse é o primeiro. E o segundo? Mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo? Amar a quem? Além de Deus. Seguir os mandamentos. Sim, amar a quem além de Deus? Deus em primeiro lugar e depois quem? Os próximos, os irmãos, os outros. Então significa isso. Que a única maneira de ser feliz é seguir os mandamentos se resumem, entre muitas coisas, em amar a Deus e aos outros, como a nós mesmos. É nisso que consiste a verdadeira felicidade. Sem cumprir os mandamentos, é impossível ser feliz. E, obviamente, os mandamentos vêm como amar a Deus e amar ao próximo. E nisso nós já vimos que é o objetivo da nossa vida. A coisa mais importante é amar a Deus. E a única coisa, um motivo de ser feliz, a única maneira de ser feliz é cumprir os mandamentos que nos levam já à primeira resposta. Vê como as coisas se conectam? A coisa mais importante da vida está diretamente conectada com a nós conseguirmos sermos felizes. Quando nós colocamos a coisa mais importante em nossas vidas como objetivo, nós vemos que ela já se conecta, inclusive, com como nós podemos ser felizes. E é nessa profundidade que o Evangelho de hoje inteiro vai nos ensinar a respeito do que significa, de fato, a nossa vida. Nossa vida que pode ser uma vida paralítica, uma vida morta espiritualmente, corporalmente, ou uma vida de alegria, uma vida de... como a palavra, podemos dizer, uma pessoa que não é só feliz, que ela é infinitamente feliz, que ela explode de felicidade. Uma pessoa que está sempre infinitamente feliz. Qual é o nome dessa pessoa? Bem-aventurados. Bem-aventurado é o nome que se dá a uma pessoa que é tão feliz, mas tão feliz que para ela nunca existe tristeza. Que nas situações mais terríveis, ela sempre até consegue fazer uma piada. Isso não quer dizer que ela estará ali como débil, fraco, não é isso. Haverá momentos de irritabilidade, de confusão, mas no meio das dificuldades ela não para. Você vê que quanto mais problemas ela vence cada um, ela enfrenta, ela é valente. E até no meio de situações de todos estão tensos, essa pessoa toma um fôlego
e é capaz de fazer até uma piada no meio das tragédias. E isso chama-se o bem-aventurado. E bem-aventurado é sinônimo de quê? De um santo. Então, santo é a pessoa que, na verdade, em uma só palavra, santo é aquele que se tornou tão infinitamente feliz por cumprir os mandamentos, que ele tornou-se infinitamente tão alegre porque Deus veio morar nele, que nele nunca pode ficar triste. Agora, ao contrário, o homem que não é feliz, o homem que torna-se um homem não espiritual. Todo homem que não é espiritual é um homem que sempre justifica as suas tristezas. Além de ser triste, ele justifica-se porque deve continuar triste. E isso é uma doença. E essa doença, Cristo veio nos curar, que chama-se a paralisia espiritual, gravíssima, que nós vamos hoje tratar desse sermão. Então, tendo falado um pouco de algo pastoral, vamos então mergulhar-nos teologicamente no que diz respeito ao sermão de hoje. Nosso Senhor estava numa cidade. Que cidade era essa? O Evangelho disse que ele voltou para a sua cidade. Que cidade Nosso Senhor vivia? No qual ele tinha uma casa, na qual ele trabalhava, depois alugou esta casa e pôde viver aí um tempo começando sua pregação. Essa grande metrópole chamava-se Cafarnaum. Essa era a cidade onde Nosso Senhor estava. Cafarnaum era a cidade onde ele morava. Nazaré, onde ele nasceu. Cafarnaum, onde ele escolheu alugar uma casa para ele viver ali como uma pessoa normal, primeiro infiltrando-se em uma metrópole. Afinal de contas, Nazaré era uma cidade muito pequena e agora ele queria iniciar sua pregação. E depois do batismo de João, depois de ter vencido Satanás no deserto, ele agora alugou uma casa em uma metrópole, uma região completamente cheia de problemas, de confusões, de desigualdades sociais, de oprimidos, de pessoas também cheias de problemas financeiros e muitas doenças. Então, como era uma cidade, uma metrópole, as periferias eram tomadas por mendigos, por pessoas de todo tipo de desfavorecidos. E então, o que aconteceu foi que sua fama ficou tão poderosa, suas façanhas, que pessoas começaram a vir visitá-lo. Uma após a outra, boca a boca corria e dizia: ei, venha, existe ali um mestre, um rabino, que está curando. Venha, que ele cura cegueira. E os milagres que o Senhor realizou no Evangelho, eles não têm nem precedentes. Nós temos uma pequena ideia, quando nós demos o Evangelho de hoje, por exemplo, que um paralítico foi levado em sua casa. Nós temos nem ideia de quantas pessoas o Senhor curou. Ele curou todas as pessoas que se depararam com ele, para ter uma ideia. Talvez pessoas que nem os apóstolos desconfiaram foram curadas, porque ele conhece os corações. Pessoas talvez se aproximaram com ele e com a mulher triscou sua veste, ou que só em pensamento pensaram: se tu podes aí, faça algo por mim, receberam revelação direto no coração. Ou seja, as curas de Nosso Senhor foram inumeráveis, não só de sua casa, como por toda a sua vida. E entre muitas dessas curas infinitas Nosso Senhor realizou ali, enquanto estava na sua pregação durante seus 3 anos, primeiro em Cafarnaum, depois caminhando por toda a Galiléia, Judéia, Samaria. Nosso Senhor realizou curas que nós nem imaginamos o número delas, nem a magnitude delas. Nós temos noção de qual foi o milagre: a ressurreição do morto de 4 dias, Lázaro, a cura do cego de nascença, que foi fabricado olhos do zero para esse homem sem olhos, como segundo o maior milagre. Mas nós vimos curas inimagináveis. Entre elas, a cura deste paralítico de hoje, que segundo os outros evangelistas, até mesmo esses homens tinham tanta fé, que nós vimos que foi aberto o telhado da casa para que descesse por 4 cordas esse homem, para que ele pudesse ser curado, para terem uma ideia de como a fama de Nosso Senhor havia se espalhado. E nós temos por ideia o número de milagres e o poder que este homem, a princípio, estava realizando. Claro, nós sabemos que é o Filho do Homem, nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos e pequeninos, há que entender o que significa, portanto, o Evangelho de hoje, claramente, para não sermos pessoas tontas da vida, para não sermos pessoas sem rumo, pessoas paralíticas, pessoas que não sabem se movimentar, pessoas completamente mortas, e ainda que se dizem cristão ortodoxo. Isso é uma grande loucura. Como alguém pode estar participando de todos os mistérios dos sacramentos? Isso é uma pessoa morta, uma pessoa triste, uma pessoa deprimida. Algo tem aí de errado. E esse algo, nós vamos já entender o que tem de algo aí, que tenta separar a pessoa de Deus e, portanto, a pessoa da felicidade. Ainda que não existe nenhum motivo justificável para que uma pessoa se diga triste, para que derrame lágrimas de tristeza. De alegria, sim. De arrependimento também, mas de tristeza?
Por que será que nós devemos estar tristes? Que tanto está nos doendo? Que tantos especiais somos? Que podemos dizer com tanto orgulho, sou triste. Da onde vem essa enfermidade? Então nós temos que entender isso baseando-se no Evangelho de hoje. Nosso Senhor, portanto, curou esse homem, só que teve um detalhe aí. Nós não vamos no Evangelho de hoje, nesse sermão desse ano, novamente voltar sobre os pensamentos dos fariseus. Já falamos vários anos, tem gravado no YouTube e outros vídeos, temos gravado no Drive. Não vamos nesse ano de hoje ficar perdendo tempo em relação, toma-nos muito tempo permear os pensamentos dos fariseus, como foi dito, que o nosso Senhor disse àquele homem: filho, os teus pecados estão perdoados. Um paralítico, doente, de repente escuta uma frase dessa, nada a ver com sua enfermidade, não é verdade? E o homem está indo paralítico, o que ele quer saber de perdão de pecados? Ele quer a cura, ele quer voltar a andar. Mas o nosso Senhor diz: filho, os teus pecados são perdoados. Imagine a cena gritante, o telhado aberto, desce o homem por 4 roldanas, 4 cordas, e de repente esse grande curador, esse rabino, mestre Messias, diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Os fariseus começaram a ter muitos pensamentos, até blasfêmicos, mas esse ano não vamos entrar nisso, vamos ganhar tempo e vamos para o seguinte fato, analisar a seguinte frase potente de nosso Senhor, cheia de força. O Evangelho nos diz: e vendo a fé deles, ou seja, não a fé do homem, vendo a fé dos amigos que o desceram das 4 cordas pela cama, por telhado abaixo, porque estava tão lotada a casa que eles já viam que não ia conseguir nunca acessar o Senhor. Havia fila, havia prioridade, as pessoas excitadas com aquela pregação. Então tiveram fé tão grande que subiram e pensaram: a única maneira de que ele possa ter atenção a esse homem, dar atenção a ele, é que nós o desçamos pelo telhado. Diante daquilo ali, esse Messias, esse rabino, não vai poder dizer que não pôde realizar a cura. E então, nesse momento, o telhado foi desnudado, o paralítico em seu leito foi descido em sua cama, e o Evangelho nos diz que nosso Senhor disse a ele imediatamente: filho, os teus pecados estão perdoados. E completa-se a narrativa: e vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Queridos amados cristãos ortodoxos, aqui nós temos um segredo infalível do Evangelho. Uma preciosidade, uma joia rara, sem valor estimado, sobre o que significa o que nós estamos escutando aqui. Pensem bem, reflitam. Às vezes nós passamos pelo Evangelho assim, de maneira muito superficial, e não nos atentamos o que está ali dizendo. Que vendo a fé deles, não do homem, nosso Senhor perdoou os pecados deste paralítico. Significa que na terra, nosso Senhor, seja onde for, pode perdoar pecados de uma pessoa pela simples oração de outros. Isso não é pouca coisa, nisso jaz a única esperança que nós temos de salvar-nos. Porque os nossos pecados são uma multidão. Quando vocês são pequenos, possuem, talvez alguém a partir dos 8 anos comece aí a ter os pensamentos meio ruins, a partir dos 11, um pecadinho, outro pecadinho, mas nós adultos, quanto mais velhos ficamos, mais nossos corações se tornam cheios de pecado, duros, malvados, frios, calculistas, egoístas, avarentos, fornicadores, glutões, desprezíveis. Agora, vocês são pequenos, precisam preservar essa pureza, preservar o coração cheio de Deus. Agora, nós, que já estamos no meio do Hades, ainda que vivos, como poderíamos salvar-nos se não fosse por essa fábrica de bênçãos que é a Santa Igreja Ortodoxa, a qual o Evangelho hoje diz: vendo a fé deles, disse a este homem: seus pecados são perdoados. Significa, portanto, que na Igreja Ortodoxa existe o poder dado por Deus de que Deus tira pecados, ou seja, salva o homem. Faz com que o homem seja limpo de seus pecados. Tem os pecados perdoados pela oração de outros. E como nós acabamos de ver, o objetivo dessa vida único é amar a Deus. E quem ama a Deus não deveria pecar. Porque o pecado é separação total de Deus. O pecado é algo que é contra a vontade de Deus. E quem não faz a vontade daquele que ama, na verdade não ama. Quando nós amamos alguém, nós fazemos em tudo a vontade da pessoa que amamos. Em tudo, sem questionar. Faça, sim, ok. Quando? Para agora? De que maneira? Dê-me mais detalhes para que eu possa te agradar mais e mais. Quem diz que ama, mas nas atitudes não faz o que o outro manda, na verdade não ama. É o falso amor. É apenas palavras por palavras.
Nós vemos se alguém ama alguém na medida dos atos. Faz o que eu te mando. E quem ama não vai resistir e tremer com a violência da vontade. Vai ceder, enamorado por aquele amor e contagiado dirá, agora e pronto. Qual mais detalhes você quer me dizer? Como é que eu posso te agradar mais? Como é que eu posso manifestar mais a minha resposta de amor? Então, se nós dizemos que amamos a Deus, mas pecamos, o pecado significa fazer a vontade, não de Deus, mas a vontade nossa, ou pior, a vontade de um ser caído chamado o diabo. E quando nós fazemos a vontade do diabo, nós estamos pecando. Ele inventou o pecado. O pecado não existia quando Deus criou o universo. Deus não criou nada ruim. Deus criou tudo bom, tudo cheio de amor, tudo cheio de alegria. E o homem ou mulher, Adão e Eva, no paraíso, bem-aventurados, felizes de doer. E, infelizmente, devido ao pecado, inventado por Satanás, a invenção do maligno, entrou no mundo chamado pecado. E é aí que começa o problema de nossas tristezas, ou de nossas doenças, de nossas enfermidades, das pestes, das epidemias, das guerras, das decadências econômicas, dos problemas políticos e sociais e da degeneração de todos os nossos recursos ambientais. Isso não vem simplesmente do acaso, isso vem do pecado. É o pecado que acaba com todas as nossas vertentes da vida, social, ambiental, físico, econômico, religioso, porque mexe com a raiz número 1, a raiz espiritual. Ou seja, nossa vida em Deus é prejudicada devido ao pecado. É por isso que agora nós vamos entendendo. Por que Nosso Senhor disse àquele paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Significa então que havia algo ali que tinha que ser removido para que ele obtivesse cura. Cura primeiro da alma. E até mesmo vemos aí, portanto, nesse evangelho, que algumas doenças também são relativamente ligadas ao pecado. Não que cada pecado especificamente gere uma específica doença, que uma pessoa que pecou, talvez, por ira necessariamente vai adoecer e o tal órgão. Isso não existe. Para nós o que existe é o seguinte, inevitavelmente, devido ao pecado, o homem se separou de Deus já no paraíso, fazendo a vontade não de Deus, mas a vontade do inventor do mal, Satanás, o diabo. E quando ele fez essa vontade, infelizmente ele ganhou uma doença. E essa doença chama-se ser agora perecível. O que é que ser um ser perecível? É como uma fruta, que quando está no pé, ela tem data de validade. Se nós não arrancamos logo no momento correto, ela fica podre. Assim o homem foi plantado no paraíso imortal. Ele jamais iria apodrecer. Era uma fruta, um fruto cheio de amor. E o fruto de amor é eterno, ele nunca morre, ele é imortal. Mas infelizmente quando o homem se separou desse fruto de amor, esse fluxo de amor no paraíso, tudo que é fora do amor já não é mais eterno. Começa a ficar podre. Assim como o fruto, quando é colhido, fica podre e depois cai no chão e volta ao solo, assim também a alma do homem. Infelizmente, tendo tornar-se podre, o seu corpo sofreu enfermidade. E essa enfermidade foi que, assim como o fruto já não está mais imortal, e quando cai podre, volta para o solo pela decomposição, também o homem e seu corpo, agora com uma alma pecaminosa, uma alma agora mortal, tem que seu corpo também morre. E de fato o homem, como fruto podre, caminha sobre a terra, mas um dia ele cai e volta para o pó. Sendo ele pó, do pó veio, por pó volta. E isso foi a nossa maldição ancestral. Os nossos pais pecaram assim e nós recebemos, já no sêmen da vida, a corruptibilidade já fecundada dentro de nossas mães. E essa doença passa de geração em geração. Todos os nossos filhos jazem do pecado. Por quê? Porque já pecaram no ventre da mãe? Não, não estamos falando de pecado original, porque isso não existe. Estamos falando de doença. Pessoas doentes fabricam pessoas doentes. E quando Adão e Eva caíram, tornaram-se doentes. E eles geraram filhos doentes. E nós também somos gerados doentes. Que doença é essa que eu falo? A doença de que o homem não consegue se segurar. Existe algo dele que o faz pecar. E por mais que nós tentemos amar aos outros, como bem disseste, que o motivo de ser feliz é amar aos outros, na verdade. Mas nós, muitas vezes, nós não amamos, nós odiamos os outros, nós perseguimos os outros, nós ofendemos os outros. Por quê? Porque existe mesmo contra a nossa vontade. Às vezes nós não queremos magoar ninguém, mas seguimos magoando-os devido à doença que tem dentro de nós, o pecado. E a única maneira de vencer isso era o nosso Senhor Jesus Cristo.
O homem nunca pode vencer o pecado sozinho. Deve vencer Satanás, porque ele é muito poderoso. Tampouco podemos vencer a morte, porque ela é toda poderosa. Ou era, porque nosso Senhor mesmo veio dar-nos a cura e a salvação dele mesmo. Somente ele poderia condescender, fazer-se homem, e ele vir derrotar o diabo, vencer o pecado em sua natureza humana e ainda por demais dar-nos a vitória de graça, desde que participemos de seu corpo, ou seja, de sua igreja. Mas antes de nosso Senhor, todos éramos doentes, paralíticos, enfermos da alma e, portanto, por conseguinte, do corpo. É por isso, meus amados cristãos ortodoxos e pequeninos, que nós temos que entender a primeira coisa do Evangelho. Que poderosa é essa frase, de que todos esses pecados nós acumulamos, existe uma solução para eles. Vendo a fé deles, disse Jesus ao paralítico, teus pecados estão perdoados. Então, embora nós vivemos nesse mar de pecados e doenças, basta que alguém ore por nós, com fé, e nossos pecados são removidos. Mas isso é um conhecimento muito profundo. É algo que nós muitas vezes nos esquecemos, de que pelos pecados dos nossos, pelas orações de nossos irmãos, os nossos pecados imperdoáveis podem ser perdoados. Especialmente isso deve ser aplicado às pessoas que já não frequentam mais a igreja, que se ausentaram da igreja ortodoxa, ou os mortos. Pessoas que já não têm a capacidade de orar por si mesmos, os mortos já não têm capacidade de orar por eles, e as pessoas que se afastam da igreja ortodoxa, suas orações vão perdendo poder. Eles mesmo não percebem suas consciências, mas suas orações, que são dom do Espírito Santo, vão perdendo força, até que passam a orar apenas para eles mesmos, da ilusão de que oram a Deus. Depois eles passam a nem mesmo orar, porque tudo que não é conectado com a fonte, perde a força. E a fonte da oração é a igreja. Não existe dizer, eu oro. Não, a igreja ora dentro de ti, desde que tu estejas dentro da igreja, porque a oração é um dom. O dom que a própria igreja dá aos seus filhos, desde que eles estejam dentro da igreja. E não é nem mesmo nós que oramos, é o Espírito que ora em nós. E aqui começa o segredo da oração. Agora, imaginem só, que quando as pessoas não podem orar por elas mesmas, Deus, que como até de pedras, fica buscando maneiras de salvar, mesmo entre as pedras. É um Deus tão amoroso, um Deus tão compassivo, um Deus que nos ama tanto, tão cheio de carinho, que por mais que nós não amamos Ele nos ama infinitamente. Deus nos ama infinitamente, cheio de misericórdia e compaixão. E Ele nunca deixa de amar ninguém, mesmo que os que não o amam mais, Ele não os deixou de amá-los nunca. Então vai buscando mesmo entre pedras, maneiras de fazer com que esses homens afastados dele se salvem. E Ele até criou uma modalidade de salvação, chamada oração dos irmãos para perdoar pecados, pela fé deles, os nossos. Significa, meus amados cristãos ortodoxos e pequeninos de Deus, que é necessário tomar essa joia rara para nós e pedimos aos nossos irmãos, por favor, ore a Deus por mim. É o que todo cristão ortodoxo constantemente diz, por favor, mantenha as tuas santas orações. Em vez de dizer obrigado, dizemos, Deus te salve. Ou seja, tudo nós devemos colocar dentro de nosso coração o movimento de que devemos, mesmo que nossa fé seja pequena, Deus fabricou essa modalidade de oração que salva, ou seja, que remove a doença, que tira os pecados dos homens, chamada oração com fé pelos demais. E se todos oramos por todos, então significa que Deus, vendo essa humildade de cada um orar por cada um, Ele removerá o pecado de todos. Sem isso, qual é a nossa esperança? Como que os sacramentos vão fazer efeito em nós? Nós somos miseráveis pecadores. Se as nossas obras justas não passam de panos de menstruação, como diz o profeta Isaías, oráculo do Senhor, diante da minha bondade, diante da minha bondade, da minha perfeição, diz o oráculo do Senhor, as vossas obras justas, ó Israel, não passam de panos de menstruação. Significa que nossas maiores obras não nos salvam. As obras não salvam ninguém, só Cristo salva. O que nos salva é a fé dele. E nós demonstramos que temos fé viva, o desejo de que essa fé nos salve, nós expressamos as nossas porcas
e miseráveis obras, do desejo de dizer, eu quero ser salvo. E a obra talvez que se possa mencionar aqui hoje é orar pelos irmãos com fé. E Deus, como buscando maneiras de salvar até quem não quer se salvar, tenta criar oportunidades para remover pecados, seja doença que nos deixa podres, que caímos do pé podre e voltamos para o solo podre, a morte, a corrupção. Ela pode ser aliviada, removida de nós aos poucos, pelas orações dos nossos irmãos, os quais, orando por nós, Cristo perdoa pecados. Então, grande era a fé desses homens de verdade do Evangelho, que eles removeram o telhado, desnudaram o telhado e desceram esse homem com fé de que Cristo poderia curar a sua paralisia. E então nosso Senhor disse ao homem, teus pecados estão perdoados, e depois, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ou seja, agora que tua alma está limpa de pecados, pega o teu leito, ou seja, o teu corpo, a tua alma agitada com santidade e poder, agora pega o teu leito, ou seja, a tua cama. Que cama é essa que a alma pegou? O próprio corpo. E o corpo, portanto, foi curado porque a alma também recebeu cura, mostrando-nos que o pecado também aflige não só a alma, mas, consequentemente, uma vez que a alma está doente, o corpo passa também a se enfermar. E essa enfermidade, lá originalmente, como vos disse, foi a enfermidade chamada morte. O pecado afetou a morte da alma e, por conseguinte, como a alma é conectada ao corpo, o nosso corpo também passa a caducar. Devagarinho até que perde sua energia total. E quando perde sua energia total, ele se separa da alma. E a separação da alma do corpo tem um nome chamado morte. Alguém poderia vencer o pecado? Totalmente? Não. Alguém poderia derrotar o diabo totalmente? Também não. Somente alguém sem pecado poderia derrotar o pecado, derrotar o diabo, derrotar a morte. E esse alguém foi nosso Senhor que encarnou do seio da Virgem Maria, com a dupla natureza humana e divina, e pôde encarnar como homem, e como homem igual a nós em tudo, exceto no pecado, venceu o pecado, venceu o demônio, venceu a morte e ressuscitou. Se ele ressuscitou, ele também concede agora, que participa do seu corpo, a mesma ressurreição. Então, meus amados, observem que nessa vida, nós não devemos nos preocupar, em número 1, com nossa saúde corporal. Devemos nos preocupar, número 1, com a saúde de nossa alma. Esse é o segundo conhecimento que o Evangelho de hoje nos ensina. A saúde número 1 que nós devemos nos preocupar é a da alma. E claro, junto com ela do corpo, mas a da alma sendo a principal fonte de saúde para o homem. Da sociedade hoje, que se visa muito a beleza passageira, não se entende que o homem é eterno, querendo ou não. Todos nós somos eternos. Nós somos como deuses, no sentido da eternidade. Só que há uma diferença entre ser eterno e viver no céu e ser eterno vivendo no inferno. Quando nós estamos doentes, a eternidade para nós tem um nome. Imagina uma doença que nunca acaba. Chama-se inferno. Agora, viver saudável por toda a eternidade, isso chama-se céu, paraíso. O homem que não curou sua alma, ele também vai ressuscitar. O homem que curou sua alma também vai ressuscitar. Todos vamos ressuscitar, os bons e os maus. Os que têm alma sã e saudável e os que têm alma doente. Só que nesta vida, qual é a prioridade? Salvar a alma. O corpo pode ser salvo nesta vida? Não! O corpo vai morrer, porque todos morremos. Só que enquanto nós todos morremos, nós devemos cuidar de nossa saúde corporal. Claro. Só que tem como ela ser perfeita? Não! Então devemos buscar a saúde perfeita? Não! Devemos nos alimentar bem, cuidar do nosso preparo físico, para bem cuidar de nossa alma, para que ela possa ter vigor espiritual? Sim. É pecado se alimentar bem e cuidar do corpo? Não. Porém, buscar a perfeição da saúde é uma ilusão. Porque o corpo, cedo ou tarde, vai morrer. E nesse equilíbrio de pensamento, tanto a alma como o corpo pode um ajudar o outro, porque o corpo também é completamente doente, ele também não ajuda a alma. Ele estará sempre com dificuldade de prostrar-se, de orar, de ter ânimo, de ter alegria. Então, tanto quanto caiba a nós, cuidemos de nosso corpo, como se ele fosse realmente algo que amanhã fosse morrer. Então temos que cuidar dele hoje, não amanhã. Se não cuidar do meu corpo hoje, amanhã eu já morro doente. Agora, nossa alma, temos que cuidar dela no sentido de que ela é eterna.
E ela precisa de cura já desta vida, porque a alma ela nunca morre. Ela sofre uma espécie de morte diferente do corpo. A morte da alma não é que ela deixe de existir, como o corpo desaparece. A alma nunca desaparece, ela é imortal, ela é eterna. Só que ela pode estar doente, tão doente que torna-se tão cheia de trevas, tão cheia de ausência de Deus, que os demônios se apoderam dela e ela fica obscura. Chama-se alma doente. Desta vida passageira, nos foi dado um tempo muito curto, chamado a vida de um homem, a vida de uma mulher, para nós curarmos nossa alma. Deus dá tempo a cada um, para que nesta vida curemos nossa alma com o tempo que Deus dá a cada um. Chama-se o livro da vida. Já está escrito o dia que nascemos e Deus já sabe o dia que vamos morrer. Nesse tempo, nós temos só o objetivo número 1, que nós vimos: amar a Deus, cumprir os mandamentos para sermos felizes, para curarmos a nossa doença de não amar a Deus, que nos separa de Deus, o pecado, que é a vontade contrária à vontade de Deus. Então, já pensou se nós não curarmos nossa alma desta vida? No dia do juízo, todos vão ressuscitar, os bons e os maus, os bem-aventurados e os infelizes e malditos. Se nós curarmos nossa alma, ainda que o corpo morreu, nós vamos ter o corpo ressuscitado do alma feliz. Então, toda a eternidade do alma feliz será um paraíso, uma eternidade boa para nós. Mas ainda que o corpo tenha morrido no acidente, o corpo todo saudável, um corpo perfeito, mas morreu no acidente. Ainda que esse corpo ressuscite perfeito no dia do juízo, se essa alma não teve tempo de se curar, se essa alma ressuscitou infeliz, de que adiantará um corpo que não morre? Porque todos vamos ressuscitar. Todos. De que adiantará um corpo que já não morre? Um corpo até perfeito e imortal, se a alma que está ali nele é uma alma doente, só que agora por toda a eternidade, uma alma triste. Viver triste por toda a eternidade no corpo saudável não significa nada, não é negócio, é inferno. Agora, viver no corpo ressuscitado e saudável, com a alma alegre porque foi curado do pecado, isso significa o céu. Não existe lugares chamados céu e inferno. O céu e o inferno chama a eternidade em Deus. Isso chama-se céu e inferno. A eternidade de Deus, ou seja, Deus da eternidade vai fazer-se tudo em todos da eternidade. Então, o que é o céu e o que é o inferno? A eternidade passada em Deus, querendo ou não. Como nós vamos estar em Deus, nossos corpos serão todos os mortos terão seus corpos devolvidos, mas de que adiantará ali naquele momento o corpo ressuscitou e já não morre mais, sendo que a alma estava completamente cheia de tristezas e de coisas que nos separam de Deus, o pecado. Se ela não se limpou enquanto ela estava viva, ou se pelas orações da igreja, aqueles que aguardavam a ressurreição, não escutaram a voz do nosso Senhor, e vendo a fé deles, ou seja, esses que estão na terra realizando liturgia por vocês, digo a tu, alma, que aguarda no Hades, ou mesmo no paraíso, seja onde for, teus pecados estão perdoados. Se nós não orarmos pelos mortos, eles jamais vão escutar essa frase do nosso Senhor. Então, no dia que ressuscitarem, se não limparam sua alma enquanto vivos, vão estar com sua alma esperando o dia da ressurreição doentes. E quando ressuscitarem, terão um corpo que não morre. Um corpo até saudável, podemos dizer. Só que dentro de suas almas, a tristeza e a separação de Deus, que é o pecado. Só que como a eternidade é Deus, da eternidade em todos, imagine Deus quando consumir com o seu fogo, ou seja, abraçando a todos, sendo tudo em todos por toda a eternidade. Pode a mente humana entender o que seria o tempo da eternidade, um tempo que nunca acaba? Só de imaginar isso nós já trememos, nós somos consumidos. Sabe que quem pensa nisso constantemente, quem fica meditando sobre a eternidade, automaticamente tem grande aquisição de graça. Porque só de nós meditarmos como é a eternidade e que haverá a morte, automaticamente grande graça do Espírito Santo começa a murmurar em nós. Isso vai nos fazendo mudarmos de homens mundanos para o homem espiritual. Agora, já pensou naquele dia de verdade? Quando toda a eternidade nós teremos corpos saudáveis por bem ou por mal. O corpo que não morre é um corpo saudável, por definição. Agora, se com esse corpo nós temos uma alma que tem separações, abismos entre Deus, ou seja, o pecado, imagine que sofrimento terrível será
Não por causa da doença corporal, porque a doença corporal já não existirá mais naquele dia. A doença passageira para esta vida, para ajudar a alma a se purificar. Mas imagine, quando não houver mais doença, a dor das doenças, ela acaba um dia. Para isso existe a morte. Toda doença dói, mas ela acaba um dia, porque tem a morte. Agora, já pensou quando não existir mais dor corporal, porque todos os corpos ressuscitarão? Haverá doenças? Não. Mas já pensou se a doença da alma não foi curada? O abismo entre Deus e o homem, e Deus automaticamente, porque está na eternidade, estará com essas pessoas na eternidade, com elas delas. Isso será um estado terrível, o que nós chamamos inferno. Agora, para aqueles que nessa vida já comungavam com Deus, bem-aventurados, felizes, com a alma curada e sã, a eternidade de um corpo que já não tem dor, de uma alma que também já não tem doenças, será a perfeição. É por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que tudo isso que nós estamos falando resume-se ao que até Santo Atanásio, sua belíssima frase, que virou quase um cânon da igreja, tão curta, mas resume ali toda a Escritura, todo o Evangelho. Santo Atanásio disse: Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus pela graça. Quando nós dizemos Deus pela graça, nós estamos dizendo que nós, como o Império Romano ou os gregos, nós vamos fabricar um tipo de totens, ou seja, um tipo de amuletos, que nós vamos fabricar de madeira e pensar que são deuses. Não! Quando nós dizemos deuses pela graça, significa que como o homem é feito à imagem de Deus, Deus fabricou o homem com a capacidade de Deus vir morar dentro do homem. Então, alguém estudou Deus pela graça, ou seja, que esse homem curou tanto a sua alma de sua doença, que Deus pôde vir morar nele tanto, e Deus passa a sentir tanto conforto em morar nesta alma, que essa pessoa passou a receber toda a felicidade de Deus tendo conforto morando nela. E quando nós sentimos Deus ter conforto morar em nós, nós derramamos não lágrimas de tristeza, lágrimas de compulsão e alegria, porque Deus limpou a sujeira, a doença, o pecado, e veio morar dentro de nós. E quando alguém teve Deus morando dentro dele, e sentindo-se confortável dentro dessa imagem, porque essa imagem significa que o protótipo, ou seja, Deus, pode vir morar em sua imagem. Deus pode vir morar dentro dos animais? Não, isso seria panteísmo. Deus pode vir morar dentro de homem? Pode, porque de toda a criação, o único que é a imagem de Deus é o homem. Deus, anjos, foi concedido tal graça. Vejam só quanto Deus nos ama e como o homem é o centro do universo. Deus fabricou o homem para vir morar nele. E quando ele vem morar nele, ele torna o homem Deus pela graça. Ou seja, Deus habita tanto nesse homem, sente conforto em morar dentro desse homem, que esse homem tornou-se um receptáculo, um vaso de Deus. Um Deus pela graça. Então, se já nesta vida essa pessoa adquiriu essa cura da alma, é óbvio que em toda a eternidade, quando ele recebeu o corpo saudável, só faltava um detalhe. Ele, desta vida, o homem que se purificou e Deus vem morar dentro dele, ele já tem a alma saudável, a alma brilha, a alma não tem tristezas, a alma não tem paralisia. E quanto ao corpo que é doente e morre sem dor, será um detalhe. A alma estando sã, quando vier a ressurreição dos mortos, ela receberá o corpo também são. E tudo será perfeição, tudo será eternidade no amor de Deus. Agora, ele que recebesse um corpo saudável na eternidade, preocupando-se tanto com a saúde corporal, se nós ali tivermos uma alma triste, uma alma separada de Deus, na hora que Deus nos abraçar, isso será algo terrífico. Será algo que, ainda que tenhamos os corpos atléticos, não servirá para nada, se nossa alma naquele momento está fora da comunhão com Deus e não podendo mais ter comunhão com Deus, recebe, portanto, aquilo que é o abraço eterno de Deus, tendo Deus na eternidade. Essa incompatibilidade entre o estado dela e o de Deus será para ela algo obscuro, algo que não combina, ao contrário. E para ela, em toda a eternidade, será como nossa noção de inferno, de angústia, de tristeza, a qual ela já vivia em sua alma doente. É por isso que nós agora entendemos porque que nosso Senhor, quando vê aquele homem, diz para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, dando a cura da tua alma, a cura do teu corpo é um detalhe.
Bem, te perdoei os pecados, porque sou Deus e posso fazê-lo. Agora, quanto ao detalhe, tua primeira cura já foi realizada, mais importante. A segunda, para mim, que sou Deus, o detalhe é fácil. O que mais fazer o paralítico? Toma teu leito e anda, os teus pecados estão perdoados. Para que saibais que na terra o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, levante-te, toma o teu leito e anda. E o paralítico foi curado de sua doença da alma e, por conseguinte, vimos que ele teve a sua doença curada também do corpo, o que era um detalhe. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, é essa maravilha de entender que o estado de cura do homem é Deus vir morar completamente no homem, tornando Deus pela graça, é algo que o demônio odeia. Satanás, o diabo, sente ódio, sente náuseas, ao só escutar o que nós estamos dizendo, que Deus fez o homem para que o homem torne-se Deus pela graça. Isso causa tanta inveja dele, o faz tão mal, que ele trabalha sem descanso para destruir e perseguir nós, os cristãos ortodoxos. Porque somos nós que defendemos esse dogma. Alguma outra igreja guarda o dogma do Theotropos, que Deus verdadeiramente, Deus é verdadeiro, o homem verdadeiro Deus? Os papistas até dizem que guardam. Mas quando nós vamos analisar como se dá a mística, todo o funcionamento desse Theotropos, nós vemos que eles adulteraram já até mesmo a Trindade. Quem dirá a noção sobre o verbo, a segunda pessoa. E em todas as eras, Satanás odeia tanto esse dogma, esse cânon, essa verdade de que São Pedro também foi, digamos assim, Atanásio complementou o que Pedro também, em uma pequena frase disse: façamos-nos participantes da natureza divina, das energias divinas. Quando São Pedro, em sua epístola, diz que o homem deve se fazer participante da natureza divina, o que ele está falando? Falando da deificação, de que o homem pode se fazer Deus pela graça, porque Deus se fez homem, habitou entre nós, e portanto deu ao homem a capacidade de ser de sua imagem, também sendo participando do seu protótipo, poder se tornar também Deus pela graça. Deus vem morar tanto no homem, com tanta força e poder, e sente conforto em morar dentro desse homem, que esse homem torna-se alguém bem-aventurado, explodido de felicidade, porque participa da natureza divina. Portanto, esse dogma é tão violento para Satanás, que ele sofre tanto de inveja por causa desse estado, que ele batalhou e batalha contra a igreja, e batalhará até o fim para destruir-nos, os cristãos ortodoxos que guardam essa crença. E ele criou muitas heresias ao longo das eras, o arianismo, que desformava que Deus se fez homem completamente, para que o homem se tornasse completamente Deus. Depois ele estabeleceu o nestorianismo, o monofisismo, o monotelismo, o iconoclasmo, agora o ecumenismo. Não há descanso. Satanás quer e odeia o dogma de que Deus pode se tornar-se homem para que o homem se torne Deus, Deus pela graça. Isso inflige a sua inveja por Deus e o homem, a comunhão e o amor que Deus tem entre eles, entre Deus e o homem, que Satanás bateu várias vezes, e hoje nós comemoramos todos os 630 padres, que um desses entraves do chamado monofisismo puderam derrotar, reunidos-se no quarto concílio, na cidade de Calcedônia, puderam derrotar esse monofisismo. Só que no concílio de Calcedônia, na igreja que eles se reuniram para Sinaxe, havia uma santa, lá da era primitiva da perseguição de Diocleciano, Santa Eufêmia, a toda louvada, a toda bendita, a bem-aventurada. E Santa Eufêmia havia nas sessões daquele concílio em Calcedônia. Durante as sessões se descobriram as relíquias dela, que estavam enterradas nessa igreja. Se descobriu pela graça do Espírito Santo as relíquias, e foi um grande fenômeno, foi um grande evento para o concílio, que nas suas sessões haviam descoberto as relíquias de Santa Eufêmia. E então eles colocaram aquelas relíquias expostas, né, para fazer a veneração, compor os hinos. Estavam muito agraciados que Deus deu a eles esse presente durante as reuniões do quarto concílio em Calcedônia. E durante esse concílio, infelizmente, toda a sede de Alexandria, para alguém que tenha dúvida se essa Sky, como hoje vocês que aí escutam o vídeo, e continuem teimosos dizendo que só existe igreja se essas igrejas estiverem todas plenas de comunhão com as 14 células cefálicas, isso não existe. A prova disso, no concílio de Calcedônia, por exemplo, toda a sede de Alexandria havia caído.
patriarca de Alexandria estava ali como herege, crendo-se ortodoxo, claro, e com ele os seus sequazes, até o arquimandrita poderosíssimo de Constantinopla, estava aí também aliando-se com Alexandria, mas o patriarca de Jerusalém, o patriarca de Constantinopla eram ortodoxos. O Papa Leão de Roma naquela época mandou seus emissários, não pôde viajar, imagine viajar de Roma até Calcedônia, era uma viagem que hoje não há conexões de voo, não havia conexões de voo, então ele mandou emissários que pudessem ir e juntos decretaram, que defenderam que Deus não tinha, como diziam os monofisitas, apenas uma natureza divina, porque isso impede. Se nós acreditássemos nisso, completamente o dogma de que Deus se fez completamente homem para considerar-se Deus, sem participante de duas naturezas, sem mistura, sem confusão indivisíveis e inconfundíveis, se nós negássemos isso, nossa salvação já era. Satanás iria ganhar rápido a igreja. O que foi ganhado dos arianos se perderia completamente por esse negócio de dizer que nosso Senhor tinha apenas a natureza divina. E quando ele apareceu com o homem, seu corpo era o quê? Era um fantasma, era um simples éter que aparecia e desaparecia, ou a sua natureza divina, não era absorvida como uma gota dentro do oceano pela natureza divina. Isso era uma grande loucura. E os padres botaram quente, pisaram o pé firme e disseram, não, nós ortodoxos dizemos que Deus tem duas naturezas quando encarnou. Deus e homem é uma vez, elas não se misturam, mas são bem distintas entre elas, mas inconfundíveis e inseparáveis. Nada pode separar a natureza humana da divina de Cristo, que ele é uma só pessoa. Um só Deus, Santíssima Trindade, do qual o seu Filho encarnou, e um corpo verdadeiro como o nosso, exceto o pecado. E então, naquele momento, toda a sede de Alexandria vinha com seus sofismos, com toda a sua questão de dialética, não entendiam, ou não queriam entender, porque Satanás bloqueava as suas mentes, porque tinha inveja desse dogma. E então, já que Santa Eufêmia havia suas relíquias sido reveladas naquele concílio, houve a ideia, por parte do patriarca de Constantinopla. Ele disse, por que não fazemos assim? Nós ortodoxos escrevemos um tomo, com todas as deliberações desse concílio, segundo nós ortodoxos. Vocês, os monofisitas, os não calcedonianos, vocês escrevem o que creem, sua confissão de fé. Cada um coloca a sua confissão de fé. E diante abrimos a tumba, as relíquias de Santa Eufêmia, e vamos colocar os dois tomos. Vamos lacrar essa tumba com o selo imperial do imperador Marciano, e essa tumba foi fechada, o sarcófago, foi selada com o selo imperial do imperador Marciano, que convocou o concílio, e aguardou-se 3 dias em jejum. Cada uma das partes jejuaram, fizeram suas orações, e depois de 3 dias abre-se a tumba, e assim se sucedeu-se. Quando abriram a tumba, perceberam que o tomo ortodoxo estava nas mãos de Santa Eufêmia como abraçado em seu coração. Já o tomo dos monofisitas sob os seus pés. Que obviamente dizer que ela subjugava aquela heresia, e ela, a confessora toda louvada, mártir de Calcedônia, confessava a fé dos ortodoxos. Tendo ela comunhão com Deus, mostrou que Deus tinha comunhão com os ortodoxos, não com os monofisitas. Naquele momento, então, muitos que aderiam à heresia monofisita se converteram, mas infelizmente, e até os dias de hoje, para vocês verem como Satanás odeia os dogmas da igreja, meteu na cabeça de alguns, mesmo após esse milagre, que vale lembrar o desfecho. Nós estamos falando que simplesmente foi um milagre simples. Na hora que o patriarca emocionado viu que o tomo ortodoxo estava na mão dela e o dos monofisitas subjugado pelos seus pés, quando ele foi retirar o tomo, ela mesma levantou, imagine-se a cena, ela levantou sua cintura da tumba e entregou nas mãos do patriarca, jazendo morta em seu corpo, mas vivo em sua confissão de fé, assim como no testemunho do martírio de Cristo do século III, também agora, no auge da temperatura máxima do quarto concílio, levantou-se, quase 200 anos depois, e defendeu mais uma vez a fé ortodoxa, entregando o tomo na mão do patriarca. E todos viram, mas acreditem se quiser, mesmo diante desse milagre, como Satanás odeia muito o dogma do Theotropos, da salvação de Deus através da deificação, ele fez com que alguns não acreditando continuassem em sua teimosia e foram completamente exilados de uma vez por todas do império, excomungados e adematizados, e até hoje, se acredita se quiser, existe as chamadas de igrejas orientais,
que denominam-se igrejas orientais, porque são fora do império, das bordas do antigo Império Bizantino. São elas as igrejas não calcedonianas ainda atuais, siriacas, de rito jacobita, balancares e armênios, sem falar de coptas. Eles continuam, até hoje, professando o monofisismo e se dizem que são ortodoxos e que, na verdade, foi apenas um mal entendido. E agora, com o ecumenismo, dizem que está tudo bem. Tanto os bizantinos quanto eles tinham razão, quer dizer, as duas coisas no só balaio, como se fosse uma só coisa, e que está tudo bem, que, na verdade, é apenas uma má interpretação de jogo de palavras. Para onde São Máximo Confessor, quando escreveu a respeito disso, já na época monotelita, dizia: tem parte com Satanás que pensa assim. Não é um simples jogo de palavras. Até porque as heresias não estão nas palavras, mas no sentido que damos a elas, e isso é perigoso. E São Máximo, obviamente, desmentiu toda essa questão de ser apenas um mal entendido, mostrando claramente sua defesa da fé, o erro dos monotelitas e dos monofisitas. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, vemos hoje comemoramos o triunfo desses 630 padres que se reuniram no Concílio Calcedônia, e infelizmente tivemos aí o primeiro grande cisma da igreja, não foi em Roma, com muitos católicos ficam muito presos. A questão de fé não entende. Há que pesquisar a eclesiologia da igreja, quem está e quem não está na igreja, o mapa do corpo de Cristo, sofreu alterações já no Concílio de Calcedônia. Essas pessoas não participaram apenas em romperam comunhão eucarística, mas ainda tinham sacramentos válidos. Negativo! A partir das deliberações do concílio foi decretado: está fora da igreja os sacramentos sem validade, coptas, armênios, balancados e todos aqueles que continuaram nas heresias de Antíquios e todos os outros que continuaram nessa teimosia. Portanto, a igreja ela é um corpo e ela tem limites, ela é circunscrita. Ela é mística, mas ela é circunscrita, ela tem limites. E se você está nesse limite, circunscrito, o corpo de Cristo, você tem que estar com a confissão de fé compatível, senão você seria um tumor. Uma pessoa que não tem a mesma mente do corpo, tem órgãos adoecidos. E esses órgãos adoecidos, como cada membro do corpo de Cristo é como se fosse um órgão, e cada pessoa humana tem uma hipóstase, que se não pensa como a mente do corpo pensa, como a mente de Cristo, o fronema, esse órgão está como um tumor. E o Espírito Santo vem, com sua navalha, corta esse tumor, para que ele até não se espalhe e danifique outros órgãos, como o Ário contaminou vários outros membros da igreja, e teve que ser cortado ele todos, para que menos pessoas fossem prejudicadas. Só que é um corpo que, como é místico, ele precisa se regenerar? Não. Ele perdeu tamanho por causa que o tumor foi removido? Também não. Ele sofreu alguma mácula? Não, ele é sem ruga, sem mancha, é um corpo intacto sempre. Porque a esposa de Cristo que a igreja foi oferecida ao Pai Celestial por próprio Cristo, que é o seu noivo, intacta, sem manchas, sem rugas e incorrupta por toda a eternidade, sem mácula, e portanto não existe nenhum dano e agravio. Mesmo que surja uma heresia, ela é logo removida e o corpo não precisa nem crescer mais, nem se regenerar, porque o corpo de Cristo é místico, ele não sofre nenhum tipo de alteração. Ele somente rapidamente expele o tumor, porque ele é um corpo saudável, sem manchas, sem rugas e sem alteração, sem mácula, então tudo que é doente ele expele. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, essa doença da heresia, que é a pior das doenças, é a separação total de Deus. O pecado é uma separação de Deus, mas não total e iminente. Ele vai carcomendo a alma aos poucos, até que na eternidade ela separa a alma totalmente de Deus. Mas o pecado, diferentemente da heresia, enquanto existe corpo, existe tempo para se curar do pecado. A heresia não. Ainda assim que ela penetra o intelecto, ela já corrompe todo o corpo da pessoa, sua mente, sua confissão de fé, e ela torna-se, portanto, removida, abominável ao corpo de Cristo. Ela precisa passar, não por arrependimento de pecados, não é isso, aqui nós estamos falando de confissão de fé e não de terapia. A terapia é para uma coisa, a confissão de fé, na qual a igreja utiliza a mão direita, a crívia, é uma outra coisa. Estamos falando de matéria de fé, de dogma, onde nós trabalhamos como feras, perseguindo tudo aquilo que entra para adulterar a maravilhosa igreja. Então, os hereges podem viver como eles quiserem, não vamos persegui-los como uma inquisição. Fora da igreja, podem fazer o que quiser. Agora, se infiltram dentro da igreja, nós, como os ortodoxos e os padres, como feras, os caçamos e os colocamos para fora, para que não prejudiquemos a fé intacta, porque esse movimento nem tampouco é realizado por nós. É o Espírito Santo que reúne os concílios, que desmascara as heresias e faz com que os verdadeiros se unam e proclame a chamada confissão de fé
como Santa Eufêmia se reuniu no concílio, ainda que já estava para além de sua época, ela quis estar presente nesse concílio. E pela graça do Espírito Santo, determinou a verdade para os ortodoxos. Milagre esse que nós comemoramos, o milagre de Santa Eufêmia erguer-se em sua tumba do concílio de Calcedônia, e também hoje comemoramos os 630 padres que congregaram nesse concílio. Portanto, meus amados ortodoxos, me despeço de vocês hoje desse sermão, que ficou até muito longo, como de costume, hoje muito profundo, muito denso, mas eu tentei enxugar ao máximo a vocês da compreensão daquilo que é a única doença que importa, que é o pecado. O pecado é inclusive a fonte da corruptibilidade que nós herdamos de geração em geração. Como a doença, nós herdamos, somos gerados dessa doença, e essa doença causa corruptibilidade, o fato de sermos perecíveis, temos a podridão do Hades jazendo em nós, nosso corpo, por consequência da doença da alma, o pecado. Oremos em primeiro lugar a alma. Enquanto estamos curando a alma, vamos também cuidar do corpo como se ele fosse morrer amanhã. Nisso, sem buscar a saúde perfeita do corpo, mas cuidando dele como algo que não foi dado, precioso vaso de Deus também ao corpo. Então quem também não cuida do corpo também é um niilista. Então há que cuidar do corpo, mas com esse equilíbrio de que a saúde do corpo nunca é perfeita e é temporária, e um dia todos nós vamos adoecer e morrer. Mas, número 1, vamos curar a paralisia da alma, para que também o nosso leito, ou seja, o nosso corpo, seja agitado pela força da alma e possa vencer alegre o trabalho, as dificuldades, as tribulações da vida, as provações, e com o ânimo blindados pelas bem-aventuranças, sendo felizes por amar a Deus, amar ao próximo e cumprir os mandamentos. Deus virá morar em nós, e não só morará em nós com força e poder, mas se tirar conforto e morar em nós, fazendo-nos, portanto, pessoas cheias da graça de Deus, ao ponto de curarmos, sermos curados, ao ponto de sermos chamados deuses pela graça. Os dias dos santos, os dias bem-aventurados, onde a alma, nesta alma, não jaz tristeza, não jaz mais corrupção. E o corpo, ainda que nele ainda jaz corrupção, no dia da ressurreição, ressuscitará saudável eternamente. Que diz nosso Senhor, Salvador de Justiça, faça-nos dignos, pelas orações da Santa e Grande, Mega Lomarte, Eufêmia, toda louvada, todos os santos 630 padres, confessores de Calcedônia, e todos os santos. Amém. Amém.